Diodo emissor de luz, LED. O LED, Light Emitting Diode ou diodo emissor de luz, é um componente eletrônico que emite luz quando passa corrente elétrica por ele. Apesar de parecer com uma lâmpada, a única coisa que tem em comum é o fato de emitir luz. Sendo um diodo, possuem polaridades, ao contrário de lâmpadas. E se ligarmos diretamente a uma fonte de energia, o LED se queimará, pois possui baixa resistência elétrica. Por isso, deve-se sempre utilizar um resistor em série. Para calcular o valor do resistor a ser ligado em série com o LED, basta utilizar a fórmula R igual VCC menos VF, sobre I, onde VCC é a tensão da fonte, VF é a queda de tensão do LED e a corrente elétrica que passa pelo LED. Diodos comuns têm queda de 0,7 volts mais ou menos, LEDs têm uma queda maior, entre 1,4 volts a 3,6 volts. Esse valor deve ser pesquisado no datasheet, o parâmetro VF, mas caso desconheça, pode ser considerado 3 volts. A corrente fornecida pelo fabricante informará dois valores, a corrente máxima IF e a corrente elétrica que eles utilizam para testar o componente. Sempre leve em consideração o valor de teste, pois ao usar a corrente máxima nos cálculos, se houver uma sobretensão na rede, poderá queimar o mesmo, pelo aumento da corrente que passará por ele, a corrente máxima fica como uma margem de segurança. Caso não tenha o valor, pode ser considerado 15 mA, um valor comum. O valor do resistor deve ser igual ou pouquíssimo acima do valor calculado, nunca um valor abaixo. Para identificar qual o ânodo do LED, basta olhar internamente um pequeno chanfrado ao lado do terminal. O mesmo terminal que é normalmente mais comprido. Existem uma variedade de cores e tamanho de LEDs que são comercializados. Display de 7 segmentos. Display de 7 segmentos são vários LEDs em um único encapsulamento, formando um número 8. Através dele você consegue exibir valores de 0 a 9. Até letras é possível, bastando alimentar os terminais corretamente. Alguns modelos vêm com um ponto. Cada segmento é representado por uma letra de A a G. Observação: a ordem a ser ligada de cada segmento é determinada por seu fabricante. Ao adquirir um, poderá ser diferente a desse display na imagem. Por isso você deve atentar-se à ordem correta através do datasheet, ou folha de dados. Existem dois tipos de displays, o de cátodo comum e o de ânodo comum. O de cátodo comum é aquele que possui todos os seus terminais negativos interligados no GND, ou seja, no terra do display. Devendo apenas ligar o negativo da fonte de alimentação e ligar no GND do display, sem se preocupar em ligar ao negativo de cada LED individualmente. Mas para acender aos LEDs, deverá ligar o positivo da fonte àqueles LEDs do display que deseja acender individualmente, sempre colocando um resistor em série com cada um, pois ligando diretamente sem o resistor poderá queimar o LED como vimos anteriormente. Os LEDs de ânodo comum é o contrário, todos os polos positivos do componente são interligados ao VCC do display, bastando ligar o positivo da fonte neste terminal sem se preocupar em ligar individualmente. Agora o negativo da fonte deve ser ligado individualmente àquele LED do display que pretende acender. Não se esquecendo de pôr um resistor em série com cada terminal, para não o queimar. Testando LEDs. Para testar os LEDs, pode-se usar o circuito anterior, onde vimos como calcular o resistor a ser ligado em série com o LED. No caso de usar duas pilhas de 1,5 volts cada, pode usar um resistor de 270 ohms em série e ver se o LED acenderá. Mas atentando-se a ligar as polaridades corretamente, o cátodo no lado negativo da pilha e o ânodo ao lado do positivo da pilha. Fotodiodos. Um fotodiodo é um dispositivo semicondutor que converte luz em corrente elétrica.
Ele é projetado especificamente para detectar e responder à radiação eletromagnética na faixa do espectro visível, infravermelho ou ultravioleta. O funcionamento do fotodiodo baseia-se no efeito fotoelétrico, no qual a luz incidente gera pares de elétrons e lacunas dentro do material semicondutor. Esses pares de cargas elétricas resultantes criam uma corrente elétrica proporcional à intensidade da luz incidente. O fotodiodo é composto por uma junção PN, semelhante a um diodo convencional. Os fotodiodos são amplamente utilizados em aplicações que envolvem detecção de luz e medição de intensidade luminosa. Diodo Zener. O diodo Zener é um componente eletrônico que se comporta de maneira similar ao diodo de junção. Mas ele tem uma característica em especial: ele consegue regular tensões quando é ligado invertido, com o cátodo no positivo e o ânodo no negativo. Por exemplo, se um diodo for de 5 volts, e aplicarmos uma tensão de 8 volts, com um resistor ligado em série, o diodo Zener irá transformar essa tensão de 8 volts em 5 volts. Esse componente é muito usual em regulação de tensões. Características: diodos Zener são comercializados de acordo com dois parâmetros: a sua tensão Zener, Vz, e a sua potência máxima, Pd ou Pz. Para calcular a corrente, basta usar a fórmula Iz igual Pz sobre Vz. As potências mais comercializadas são as de 400 mW, 500 mW, 1 W, 1,3 mW, 2 watts e 5 watts. Sendo assim, um diodo de 5 volts com potência de 400 mW fornecerá no máximo uma corrente de 80 mA. Iz igual a 0,4 watts sobre 5 volts igual 0,08 A ou 80 mA. Assim como os resistores, os diodos Zener dissipam o excesso de tensão em forma de calor, por isso ele consegue reduzir a tensão, fazendo com que eles sejam classificados de acordo com suas potências. Eles só funcionarão como regulador de tensão, se por ele passar uma corrente mínima, conhecida como Iz mínimo. Como normalmente os fabricantes não informam esse valor, Iz mínimo, consideraremos sendo 10% do valor da corrente máxima Iz. Usando o exemplo anterior, vimos que Iz é de 80 mA. Então Iz mínimo será de 10%, que é igual a 8 mA. O que significa que, para ele funcionar como um regulador de tensão, estando inversamente polarizado, por ele deve circular no mínimo 8 mA. Menos que isso ele não funciona. Nos datasheet, os fabricantes informam o IZT, que é uma corrente de teste para coletar os dados do diodo, porém, não é a corrente mínima para que ele funcione, mas é considerado o valor recomendado para que ele comece a regular a tensão. Aplicação: na imagem temos um uso simples para o diodo Zener como regulador de tensão. Se na entrada, V tiver uma tensão maior que a tensão do Zener, tipo 5 volts, na saída obteremos os 5 volts. Observe que o cátodo do Zener está ligado no positivo, e o ânodo no negativo da tensão de entrada. Se tivesse polarizado diretamente, agiria apenas como um diodo simples. Se tem dúvidas de como identificar o cátodo e o ânodo, basta ir no vídeo anterior, sobre diodos parte 1, onde abordo sobre a simbologia dos diodos, mas para resumir, o cátodo é a parte onde tem uma barra cortando. Essa aplicação é muito importante em circuitos onde se pretende manter valores fixos de tensão, como em fontes de alimentação, que estudaremos em outra oportunidade. O resistor em série serve para não deixar passar corrente muito alta pelo Zener, fazendo-o queimar. Como um controlador de corrente. Valores comerciais. Diodos comercializados têm os valores padrões, assim como os resistores. Mas fabricantes de placas eletrônicas podem solicitar aos fabricantes de diodos Zener um lote com um valor desejado de tensão, tipo 5 volts. Já comercialmente,
compramos diodos Zener no valor de 5,1 volts, e não de 5 volts. Na tabela, temos os principais diodos comercializados. Lendo diodos Zener. Alguns diodos Zener possuem uma semelhança física aos diodos de junção, corpo preto com uma listra branca indicando o cátodo. Aí, para saber se é ou não, deve-se pesquisar seu datasheet na internet através do código do mesmo. Os diodos Zener de fabricação norte-americana vêm com as iniciais 1N, enquanto as de fabricação europeia vêm com as iniciais BZ. Existem outras nomenclaturas, mas essas são as mais comuns. Para identificá-lo na placa eletrônica, normalmente o projetista põe as iniciais DZ para diodo Zener, tipo DZ3, D para diodos de junção, tipo D3. Podem vir também com o corpo de vidro, mas com listras. A listra mais grossa indicará o cátodo e o primeiro valor da tensão. O segundo indica o segundo número da tensão. Se houver outras listras, indica o nome do diodo. Seguem a mesma tabela de resistores, indutores e capacitores, como vimos nos vídeos anteriores. Exemplo: a listra mais grossa, que também é ao lado do cátodo, tiver a cor verde e a segunda, a cor marrom. Se olharmos a tabela veremos que a tensão desse diodo é de 5,1 volts. Testando diodos Zener. Podemos testá-los com multímetro, da mesma forma que se testa diodos de junção, visto no vídeo anterior. Caso não tenham visto, recomendo assistir ao vídeo anterior para ver como é feito. Deixarei o link na descrição. Outra forma é se eles tiverem um circuito alimentado por uma fonte de tensão, basta medir a tensão sobre ele. Mas caso esteja fora do circuito e queira medir a tensão, basta montar seguindo este esquema. Mas não se preocupem, pois farei um vídeo dedicado a testes desses e outros componentes eletrônicos mais para frente. Por isso, é importante que se inscreva, para acompanhar as próximas aulas. Diodo Schottky. É um diodo que utiliza uma junção de metal, diferente da junção PN utilizados em diodos de junção. Ele tem como característica uma rápida comutação, ou seja, uma resposta mais rápida quando polarizado diretamente, diferente dos diodos de junção. Mas operam a baixa queda de tensão VF sobre ele. São muito utilizados em fontes de alimentação por consumirem menos energia, o que torna essas fontes mais eficientes. Eles podem até substituir os diodos de junção em suas funções, o único problema, talvez, é que operam com bem menos tensão, podendo operar em circuitos com baixa tensão a ser retificada. Esses diodos, usados em fontes de alimentação, são semelhantes fisicamente a transistores, que estudaremos nas próximas aulas. Nomenclatura. Possuem um sistema de nomenclatura razoavelmente padronizados. As letras iniciais indicam o fabricante, com 2 dígitos ao lado indicando a corrente máxima, sendo que para cada diodo individualmente é a metade. Mais 2 dígitos que é a da tensão máxima reversa. Exemplo: um diodo Schottky, X, 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 15, 30. O fabricante é X, 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 ele suporta uma corrente de no máximo 15 amperes e uma tensão máxima reversa de 30 volts. Mas deve-se atentar em saber se é um diodo convencional ou do tipo Schottky através do datasheet. Testando o diodo Schottky. Você deverá testar os diodos individualmente, se baseando no esquemático dele que conseguirá através do datasheet. No exemplo da imagem, vemos que o cátodo, o negativo do diodo, estão interligados. É um ponto em comum. Basta testá-los igual os diodos de junção que vimos no vídeo anterior. Se polarizar inversamente, ou seja, a ponteira vermelha no cátodo e a ponteira preta no ânodo, positivo, não deverá apresentar valor algum no multímetro digital. Se aparecer algum valor, o componente está ruim e deverá ser substituído. Agora polarizando diretamente, o vermelho no ânodo,
e a ponteira preta no cátodo deverá apresentar um valor no display. Para o diodo Schottky, o cátodo faz contato com a parte metálica atrás do componente. Pode usar essa parte para testes normalmente, fixando uma ponteira nela e a outra nos outros dois terminais do diodo. Depois invertendo as ponteiras, como na imagem. Diodo túnel. O diodo túnel, também conhecido como diodo de tunelamento, é um tipo especial de diodo que possui uma característica única chamada efeito de tunelamento eletrônico. O efeito de tunelamento ocorre quando há passagem de elétrons através de uma barreira de potencial que, de acordo com a teoria clássica, seria considerada uma barreira intransponível. No caso do diodo túnel, a região de barreira de potencial é muito estreita, permitindo que elétrons possam tunelar através dela. Ao contrário de um diodo convencional, onde a corrente flui principalmente em uma direção, o diodo túnel permite o fluxo de corrente significativo em ambas as direções, mesmo quando a polarização é reversa. Isso ocorre devido ao fenômeno de tunelamento eletrônico. O diodo túnel é utilizado em aplicações específicas, como circuitos de alta frequência e eletrônica de baixo consumo de energia. Ele pode ser usado em osciladores de alta frequência, retificadores de alta velocidade, circuitos de comutação rápida e em dispositivos que requerem detecção ou geração de sinais de baixa potência. No entanto, é importante notar que o diodo túnel apresenta algumas características distintas em relação aos diodos convencionais. Por exemplo, ele possui uma tensão de ruptura muito menor e uma resistência negativa em certas faixas de tensão e corrente. Ao olharmos a figura na tela, da curva característica típica de um diodo túnel, comparada à de um diodo de junção, ele começa a conduzir bem mais rápido, a uma baixa tensão, mas apresenta uma resistência, conhecida como região do vale, onde ao invés de continuar a conduzir, ele vai perdendo essa função e passa a se comportar como um diodo de junção. É justamente essa rápida condução que o faz ser muito usual em circuitos que exigem alta frequência. Pela rápida resposta dos diodos túnel, que diodos de junção não conseguem por serem mais lentos na condução. Diodo PNPN, PIN-PIN. São diodos construídos como se fossem dois diodos de junção colados em série. Por isso o nome PNPN. Quando o diodo é polarizado diretamente, a corrente vai crescendo até que a tensão nos seus terminais atinge um valor pré-estabelecido, conhecido como V, B, U, ou tensão de disparo. A partir daí, a corrente vai crescendo bem rapidamente. Ela funciona como se fosse uma chave, desligada antes de atingir a tensão V, B, U, e ligada quando ultrapassar essa tensão. DIAC. Diodo for alternating current, diodo para corrente alternada. É como se fosse um diodo PNPN, mas operando nos dois sentidos, parecendo ter dois diodos PNPN colados em paralelo, mas com seus terminais invertidos, permitindo conduzir independentemente de estar polarizado diretamente ou não. Diodo varicap. Também são conhecidos como diodos de sintonia ou varactor. O diodo varicap, também conhecido como diodo de capacitância variável, é um tipo de diodo que possui uma capacitância que varia de acordo com a tensão aplicada ao seu terminal. Ele é polarizado inversamente, igual aos diodos Zener. A capacitância em seus terminais varia de acordo com a tensão aplicada. Quanto maior for a tensão, menor é a capacitância. O diodo varicap é amplamente utilizado em rádios, televisores, transmissores de rádio e outros dispositivos eletrônicos que requerem ajuste de frequência. Ele desempenha um papel importante na sintonização de circuitos, permitindo a seleção precisa de frequências. Então por hoje é só, pessoal.
Espero que gostem do vídeo. Se sim, deixe o like para nos ajudar. Inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Se possível, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até mais!